Olá, estamos no ar com o CB Poder Especial desta quinta-feira em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você pode ver as suas perguntas aqui nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo a senadora Simone Tebet. Ela que é do MDB de Mato Grosso do Sul, já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Enfim, uma pessoa que tem muita experiência na política e também já está aí, inclusive, cotada para ser a candidata do seu partido a presidente da República. E também tem feito papel na CPI, né? Senadora, muito boa tarde, é um prazer receber a senhora aqui. Boa tarde, Denise. Eu que agradeço o convite, o carinho, o cumprimento à TV Brasília e todos também que vão depois acompanhar através das redes sociais pelo Correio Brasiliense. Senadora, essa semana a CPI começou ali a querer entrar mais, pelo menos na família do presidente Jair Bolsonaro. Teve o pedido de convocação da ex-esposa do presidente. A CPI vai mesmo para esse caminho ou a senhora acha que o que já foi apurado está de bom tamanho, que é hora de fazer o relatório? Pois é, Denise, infelizmente nós não teremos tempo hábil para avançar em toda a teia de denúncias ou toda a teia de trama que foi armado em torno, nesse momento de tanta dor de pandemia, né? Na realidade, a CPI tinha um objetivo e ela já cumpriu a primeira fase, que é analisar o que aconteceu com um país diferente do mundo, nós fomos tão omissos e comprovou que houve uma omissão dolosa do governo federal, não só no atraso das vacinas, mas havia toda uma estratégia de disseminação, de contaminação da população por imunidade de rebanho e não por vacina, né? Implantando um tratamento precoce de um medicamento que não funcionava, negando a seriedade do problema, banalizando as mortes. Isso foi tipificado, isso tem uma lista de crimes. Tem crime de responsabilidade, tem crime comum que envolve o presidente da República e o seu entorno, ministros, servidores públicos e pessoas da iniciativa privada. Quando, infelizmente, nós nos deparamos com toda a sorte de esquema de corrupção, ou tentado, praticamente todos tentados, mas com digital. Foi o caso da compra da Covaxin, do contrato assinado, não pagou-se, porque nós estávamos ali na CPI, quase 200 milhões de reais, antecipado por uma vacina que sequer sabíamos se chegaria. Quando foi a sua pergunta, nós também começamos a sentir, sabe aquela coisa do sussurro no ar, um boato aqui, outro ali, até que chegaram alguns elementos muito fortes, por mensagens de WhatsApp gravadas, por informações dadas pelo Ministério Público Federal, é importante dizer isso, tem processos em sigilo, citando atravessadores, que a gente chama comumente em Brasília, você conhece melhor do que eu, através de lobistas que teriam se acercado de parentes do presidente da República, essa denúncia que tem, para tentar levar vantagem em contratos suspeitos, provavelmente superfaturados. Infelizmente, como disse, acho que vai ser difícil, Denise, a gente abrir mais uma frente. A CPI precisa dar uma satisfação para a sociedade, mas nada impede que no relatório estejam os elementos ali todos presentes para, seja uma nova CPI, seja encaminhar para o Ministério Público, para que o Ministério Público faça o seu dever como órgão de fiscalização que é. Agora, senadora, o presidente Jair Bolsonaro, a ideia da CPI, pelo menos alguns senadores já me disseram isso, eu até escrevi na coluna Brasília DF no Correio Brasiliense, que há a intenção de levar o presidente para um tribunal internacional, levar, por exemplo, para a Corte Internacional de Haia. Isso vai ser feito? Vamos lembrar, Denise, que foi uma sugestão, inclusive, do senador Alessandro, que eu e ele procurássemos alguns juristas para que, de forma isenta, inclusive de todas as matizes ideológicas, alguns juristas que têm uma ligação mais com a direita, outros mais com a esquerda, para dar toda a isenção, para que pudessem nos acompanhar na parte da tipificação dos crimes. Afinal, tudo isso que nós estamos vendo, né? Afinal é o quê? É crime? É mera irregularidade? É coisa comum, portanto não precisa ser punida, então nós precisávamos desses elementos.
Nós tivemos ontem uma reunião virtual com uma banca de advogados comandadas pelo professor Miguel Reale, que foi professor da Universidade de São Paulo, da USP, um dos maiores criminalistas do Brasil, junto com a doutora Silvia, que é especialista em direito internacional, e teremos hoje um outro grupo aliás, mais 2 grupos, então nós dividimos em 3. E sim, Denise, a conclusão final desta banca, desta primeira, apresenta 3 tipos de crimes e, portanto, 3 fóruns competentes de julgamento. O crime de responsabilidade, que seria de iniciativa da Câmara dos Deputados no possível pedido de afastamento do presidente da República, crimes comuns, que o Ministério Público agora que vai receber o bastão para analisar se vai denunciar ou não os personagens envolvidos, e também uma possível denúncia nas cortes internacionais. Isso está sendo, sim, cogitado, porque aparece muito fortemente no relatório apresentado gratuitamente, é importante dizer que foi pro bono, foi uma consulta gratuita que nós fizemos, eles se debruçaram em cima de milhares de páginas, e como, num espírito cívico, resolveram entregar esse parecer à comissão. Mas vamos aguardar o encontro de hoje, terá talvez mais um semana que vem, e obviamente que a comissão, eu não sou membro da comissão, que vai decidir, mas a princípio eu já ouvi de alguns colegas que sim, dependendo dos outros 2 pareceres que virão, a ideia é provavelmente fazer essa denúncia. Pois é, a senhora não integra a comissão formalmente, mas a gente vê ali muito na CPI, as mulheres, a bancada feminina, não tinha uma participação ali em termos de voto, mas tem uma participação efetiva em termos de voz. Como é que vai ser isso daqui para frente, essa questão da participação da bancada feminina? Ou seja, mesmo que não tenha ali uma vaga efetiva, como integrante efetiva da CPI, nem na suplência, mas vai ter essa participação aí sem ser com voz, mas sem voto? Denise, muito boa pergunta, porque eu estava conversando, nós teremos semana que vem uma reunião da bancada feminina, e o primeiro item da pauta é esse, um projeto da senadora Elisiane, que é um projeto que é muito simples de ser votado, ele pode ser votado direto no plenário, não precisa de quórum qualificado e nem precisa passar pela Câmara dos Deputados, nem pelo presidente da República, porque é um projeto interna corpus, para resolver um problema de dentro do Senado, que estabelece o seguinte: nas comissões permanentes daqui para frente, ou temporárias, que é o caso de uma CPI, quando os líderes não indicarem uma mulher, automaticamente se abre pelo menos uma vaga de titular e suplente para que a bancada feminina possa ter voz. É inadmissível, numa população brasileira majoritariamente feminina, a maior parte da população brasileira é composta de mulheres, que a mais alta corte do legislativo brasileiro, que é a casa mais democrática, é o poder legislativo, não tem a voz feminina nas comissões, nas questões importantes, como, por exemplo, uma CPI. Imagina essa CPI, hoje, Denise, você foi muito feliz, sem a voz feminina. Foi da nossa inquirição que os grandes pontos importantes foram esclarecidos. Agora, senadora, a senhora citou também a questão de crime de responsabilidade do presidente da República, que pode vir aí no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas já existe lá uma centena de pedidos na Câmara dos Deputados. Hoje, inclusive, o relator Renan Calheiros fez uma referência a esses pedidos e eles não caminham. Eles estão na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira, e a contar, pelo que a gente escuta na casa, de lá eles não vão sair, porque o presidente mobilizou muita gente, levou muita gente às ruas no 7 de setembro, aí uma disputa, foi 100 mil, foi 30 mil, foi 200 mil, mas enfim, aí ele conseguiu mobilizar uma parcela expressiva da população contra o impeachment dele. Como é que isso vai ser trabalhado dentro do Congresso Nacional? Denise, eu diria que agora é hora de trabalhar fora do Congresso antes. O impeachment, a gente sabe que é sim um processo jurídico, antes de mais nada, você precisa ter elementos graves, de denúncias graves de crime de responsabilidade, suspeita pelo menos, e no caso da pandemia, da condução do governo federal na pandemia, nós temos mais do que meras suspeitas, nós temos prova de que houve crime de responsabilidade, especialmente no item relacionado à saúde pública e pandemia. Então, havendo os elementos jurídicos, é preciso que haja um ambiente político. O ambiente político depende basicamente de 2 fatores.
É óbvio que o impeachment depende da popularidade de um presidente da República também. E isso está muito relacionado à economia. Quando a economia está combalida, quando nós temos inflação, recessão, desemprego, PIB, o crescimento pífio de um país, isso é um elemento muito forte que corrobora ou que estimula, obviamente, o Congresso Nacional. Mas o mais importante ainda está faltando. Se nós não tivermos o elemento rua, manifestação popular, se nós não tivermos efetivamente a noção se a população quer ou não impeachment do presidente da República, dificilmente a Câmara dos Deputados vai se mover. Tanto o presidente da Câmara quanto os parlamentares, eles são movidos à vontade da população. Nós somos espelho e reflexo daquilo que a população quer. É verdade que muitas vezes não fazemos necessariamente o que a população almeja, mas na questão política, de atitudes políticas, nós somos fortemente movidos à vontade popular. Se nós tivermos uma grande mobilização em outubro e outra em novembro, como a princípio a oposição, seja de esquerda, seja de direita, está a princípio estimulada a fazer, se nós tivermos multidão nas ruas, é muito difícil. Com a recessão que está chegando, com esse número absurdo de pessoas que voltaram a passar fome no Brasil, nós estamos falando de 5 milhões de crianças que hoje estão dormindo com fome todos os dias. Eu só me lembro de um momento parecido a esse, que foi na década de 80, eu ainda era quase uma adolescente, aí dificilmente o Congresso Nacional consiga segurar esse pedido. Agora, senadora, o seu próprio partido está dividido em relação a essa proposta de impeachment. O ex-presidente Michel Temer, ele esteve aqui no CB Poder na segunda-feira e ele disse com todas as letras, ele fala, olha, faltam aí, daqui um ano a gente já tem eleição, não é o momento, segundo ele, de fazer um impeachment do presidente da República, de levar um processo desse, que a gente sabe que é demorado e que nesses processos a economia costuma, inclusive, piorar ainda mais a sua performance enquanto o processo está a caminho, ou seja, chegaríamos ali ao final do ano com esse problema do impeachment, talvez chegando a uma solução. Como é que a senhora vê isso? E a senhora falou das ruas, mas no último dia 12... foi um pedaço da oposição para a rua, não houve uma grande mobilização. Agora, para o dia 2, quem está chamando mais essa mobilização é o PT. O Partido Novo já disse que não tem nada para fazer lá. Hoje o presidente do Partido Novo já disse que não vai participar dessa manifestação. O que falta para esses partidos se unirem? A gente já vê que está todo mundo pensando em 2022. A senhora acredita que a rua vai realmente se mobilizar para um processo de impeachment, faltando praticamente um ano para a eleição? Bom, eu vejo realmente o MDB dividido, como todos os partidos estão. E eu acho que a resposta está, ou talvez a razão esteja na resposta que eu dei anteriormente, porque nós ainda não temos o termômetro das ruas. O ex-presidente da República, Michel Temer, é um grande constitucionalista, escritor de livros, e sabe exatamente o que é um processo de impeachment. Ele sabe que elementos jurídicos existem, tanto que ele não nega. Ele está dando uma análise política. Análise política, alguns elementos nós temos. A economia começou a entrar em declínio e fortemente, mas nós ainda não temos o segundo elemento, que eu diria que é o primeiro, que é o elemento mais forte, que é saber exatamente da opinião pública, da população brasileira, o que ela quer. Uma coisa é avaliar mal o governo, uma coisa é a pesquisa mostrar que o governo federal vai mal, que a maioria da população brasileira rechaça, recusa ou não quer votar, por exemplo, em 2022, para o atual presidente da República. Outra coisa é analisar realmente se a população brasileira quer do Congresso Nacional a abertura e o andamento de um processo de impeachment. Eu, particularmente, acho que quer, mas entre o querer e o se manifestar, sempre há um time. A democracia é isso, já indo para a segunda intervenção que você fez. Democracia exige diálogo, exige paciência, exige contraditório, respeitar quem pensa diferente. É preciso entender essa manifestação do novo, como foi preciso entender lá na manifestação do centro e da direita, no dia 12, o porquê o PT, por exemplo, não estava naquele palanque.
Porque tudo na política é uma construção. Agora, o que é essa construção? Essa construção significa que para unir os diferentes é preciso que há algo que haja convergência. Nós temos que deixar as nossas divergências de lado naquilo que nós temos de mais essencial e convergente. O que nós temos, o que nos une neste momento, aliás, une a maioria da população brasileira e praticamente quase que toda a classe política e todos os partidos democráticos do Brasil, exatamente a democracia, a defesa da democracia e das instituições democráticas. E por mais que haja um consenso, que não se fale em ruptura democrática, também há um consenso em torno desses partidos que os pilares democráticos estão sendo ameaçados todos os dias, que há um ataque constante à imprensa livre, que há um ataque constante aos poderes independentes, tanto o judiciário quanto o legislativo, que se está querendo politizar as polícias, especialmente a polícia militar, tudo isso num grau elevado de discurso de ódio, de um discurso de tensão sendo apresentado pelo presidente da República nas redes sociais e nas ruas. Então nós temos esse consenso. O mais difícil hoje nós temos. O que falta? O que falta agora é um diálogo para entender como iremos caminhar juntos. Eu não me preocupo nesse momento, Denise. Eu sou daquela que eu sei ser paciente e sei onde estão vamos dizer, as delícias de viver numa democracia e os nossos obstáculos. O problema da democracia é que as ações são lentas. A beleza da democracia é que nós temos a oportunidade de agir e de reagir, nos limites, obviamente, da Constituição. Eu acredito que realmente dia 2 não seja possível unir direita e esquerda, mas eu tenho total consciência de que é possível estarmos juntos, por exemplo, no dia 15 de novembro, quando nós tivermos mais elementos, não só do relatório da CPI, que vai ser entregue no final do mês e vai ser votado, como também, infelizmente, eu não gostaria de dizer isso, mas infelizmente nós tivemos números ainda mais tristes do resultado dessa crise institucional e política criada pelo presidente da República diretamente na economia. Ele cria tantas crises artificiais que acabou atingindo em cheio aquilo que é mais importante para o trabalhador, para a classe média e para a sociedade brasileira. Diminuiu a renda da classe média, diminuiu o número de empregos, nós estamos tendo um número muito grande de indústrias fechando ou indo embora, e isso nós vamos pagar um preço muito alto. A falta de regramento, de segurança jurídica, de plano de governo está impactando nos preços, bolsas cai, dólar sobe, e nós sabemos que dólar alto significa arroz e feijão mais caro na mesa do trabalhador brasileiro. E a senhora ainda vê perspectiva de diálogo com o atual governo para sair dessa crise que a senhora mencionou aí com tanta propriedade? O problema, Denise, é que há um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. E isso é bom, mas também quando um não quer, dois não conversam. Você não tem o diálogo, você tem um monólogo. O Congresso Nacional está cansado de falar sozinho. Está cansado de alertar o presidente da República, está cansado de, num monólogo, sozinho falar em nome da nação, tentar apresentar projetos relevantes, projetos que são votados e são vetados pelo presidente da República, não porque são inconstitucionais, mas porque o presidente da República entende que não são, no mérito, não são interessantes ou não atendem aos interesses que ele entende que sejam interesses públicos, e a toda hora testa o limite da constitucional do seu poder, levando projetos inconstitucionais, baixando decretos também inconstitucionais e com isso confrontando a autonomia do legislativo. Dou um único exemplo para não ficar muito longa, mas essa quantidade incessante de decretos flexibilizando o uso e posse e porte de armas no Brasil, entre outros tantos. Então ele tensiona a todo momento. Ele fala que vai parar e no outro dia faz igual, quando não faz pior. Senadora, agora a senhora também vem sendo citada, nosso tempo está quase acabando, infelizmente, mas a senhora vem sendo citada também como a pré-candidata do MDB à presidência da República, apesar daí dessa aparição aí do ex-presidente Michel Temer na semana passada, quando ele fez aquela proposta de pacificação, mas o seu nome é o mais forte hoje, segundo grande parte dos MDBistas. A senhora vai se apresentar para ser candidata a presidente da República ou a senhora é candidata à reeleição no Mato Grosso do Sul?
Denise, o homem público, a mulher pública não pode escolher missões, né? As missões, elas não são escolhidas, elas têm que ser cumpridas. Eu ainda não conversei com o meu partido, já fui sondada, sim, por alguns líderes do partido. Entendo primeiro que é óbvio que a executiva precisa se manifestar. Sempre disse que a gente só tem que tratar de eleição faltando um ano antes da eleição, estamos quase no prazo disso. E nós estaremos conversando até o final de setembro sobre essas duas possibilidades. Primeiro, se o MDB deve lançar candidatura como uma terceira via. E se for apresentar, né, serei eu a pré-candidata. Eu acredito que no máximo em 3 semanas nós teremos a resposta. Eu fico te devendo por enquanto. Então tá certo, senadora. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Já fica aqui o convite para a senhora voltar. Eu agradeço. Obrigada. E para você que acompanhou aqui o CB Poder, nós ficamos por aqui, mas olha, a senadora tem razão em relação a, pelo menos, a pandemia. Isso não acabou. É preciso usar máscara, se cuidar e manter as mãos sempre limpinhas para evitar aí qualquer contaminação para você e sua família e também evitar aglomerações. Até a próxima, nós voltamos com o CB Poder na semana que vem.